Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Como é bom podermos nos reunir, em mais um domingo e na reta final de ano parece que tudo fica mais divertido, mais legal, Essa época de Natal, de celebração. E para mim, pelo menos, quando eu venho na casa do Senhor nessa época, parece que é mais gostoso estar junto. Mas vamos lá, vamos à mensagem da noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo 6, versículos 6 e 7, a gente vai estar lendo. E eu tenho que te falar que talvez você vai ouvir novamente o que você já ouviu nos momentos de culto, porque cada momento foi um spoiler da pregação aqui. Então, mas isso é bom porque sabemos que quem faz isso não somos nós, mas é o Espírito que traz esse alinhamento, E hoje a gente vai estar falando, o tema da mensagem é a alegria do contentamento. E esse é um tema que o Senhor tem ministrado ao meu coração já há algum tempo, durante esse ano, e o Senhor tem falado muito sobre o que é o contentamento e como se alegrar no princípio do que é o contentamento. O Senhor, Ele nos ensina através da sua palavra a importância do contentamento, mas eu não sei vocês, mas quando eu era criança, minha mãe, ela sempre me falava, quando eu ganhava uma coisa que eu não gostava muito, você que se contente com isso. E a gente acaba associando a palavra contentamento com algo raso, algo simples, mas a gente vai estar vendo nessa noite na palavra o quanto o contentamento é um princípio que o Senhor valoriza e o Senhor espera que o nosso coração ele evidencie todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos ao texto ali, 1 Timóteo 6, versículos 6 e 7. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Feche teus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos através da tua palavra. Que o Senhor fale conosco nesta noite, Pai, com graça e com verdade. Me usa, Pai, para transmitir à tua igreja o que está no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa é uma passagem que talvez você já tenha lido algumas vezes, e é uma passagem bem conhecida. E talvez acho que a passagem que mais ministrou o meu coração, e não somente esses 2 versículos, mas o capítulo 6 inteiro de Timóteo foi um versículo que Deus falou muito, um capítulo que Deus falou muito ao meu coração durante esse ano. A gente recitou ali no nosso Shug algumas partes desse versículo ali, desse capítulo, e o foco dessa parte aqui que Paulo está falando a Timóteo aqui é sobre o contentamento. E quando a gente fala sobre contentamento, é como eu disse, parece que a gente fala sobre algo que é raso, algo simples, algo básico, mas o que a gente vai entender é que não é. E a gente vai ver isso como um reflexo da nossa sociedade, porque, na verdade, o que a nossa sociedade como um todo ela mais exalta é o fato de você não se conformar com aquilo que você tem, de você não se alegrar com aquilo que você tem na sua vida, mas sim uma cultura de você sempre conquistar e de você sempre avançar e ter mais e mais coisas. Uma realidade que evidencia isso é algumas profissões que foram surgindo nos últimos anos. A gente vê, por exemplo, a profissão do coach, E o que os coaches mais ensinam? É que você não deve se conformar com como a sua vida está. É que você deve sempre querer mais e sempre conquistar mais. Outra profissão que surgiu muito recentemente, eu não sei se essas profissões existiam antes, eu sei que elas são muito comuns hoje, é a do influencer, que acaba mostrando através ali das suas redes sociais e do seu estilo de vida, uma vida idealizada que nos mostra uma realidade que dificilmente vamos alcançar, uma realidade que mostra pouco do que é a prática do nosso dia a dia, do que nós vivemos como sociedade. Quando eu era criança, o meu sonho era ser jogador de futebol, e acho que quem é da minha geração sempre olhou para a realidade ideal e falou, eu preciso ser jogador de futebol porque eu preciso ser famoso e ser rico. Hoje em dia mudou um pouco, as crianças elas não querem mais tanto ser jogador de futebol, mas elas querem ser youtuber, Você vê, é muito comum as crianças pequenininhas falando, não, quando eu crescer eu quero ser um youtuber. E a criança já começa a filmar, porque a criança ela olha para aquela realidade ali e ela fala, isso é que é uma vida boa. Essa é uma vida que eu quero conquistar.
a vida que talvez nós, os pais, aqui eu ainda não sou pai, mas os pais vivenciam, não é uma vida boa, é a vida do influencer, é a vida do youtuber, é a vida do jogador de futebol. Mas essa realidade ela nos mostra duas verdades sobre um problema que está crescendo na nossa sociedade. A primeira é que isso não reflete o que é a realidade, e, em segundo lugar, é que mostra que, na verdade, nós nunca podemos nos conformar ou ficarmos contentes com o que temos, porque é sempre necessário mais. E o conquistar se tornou um objetivo de vida no meio da nossa sociedade, em todos os âmbitos da nossa sociedade, né? Mas aqui nesse texto de 1 Timóteo nós estamos vendo Paulo trazendo uma instrução a Timóteo sobre o oposto do que nós temos visto hoje na nossa sociedade. Timóteo ele pastoreava a igreja de Éfeso, e Éfeso era uma das cidades mais ricas do Império Romano. Era uma cidade com um comércio muito forte e com uma cultura profundamente materialista. E até mesmo dentro da própria igreja de Éfeso, assim como era essa realidade da cidade, existia ali também pessoas que eram ou enganadas pela cobiça de outras, pessoas que passavam a perna nessas pessoas, ou pessoas que viviam nessa constante busca pelo lucro e que associavam a fé com a prosperidade e que viviam dentro de um ciclo da insatisfação, de nunca estar satisfeito com aquilo que tem. E Paulo, ele então escreve essa carta a Timóteo aqui, trazendo instruções para corrigir essa realidade que estava crescendo dentro da igreja de Éfeso. E Paulo está mostrando aqui que a verdadeira riqueza de Cristo não está no acúmulo, mas na alegria que é gerada pelo contentamento. E se a gente parar para pensar um pouco, a gente vê isso também dentro da nossa realidade aqui, também dentro da igreja, não especificamente a nossa, mas como um todo, a igreja brasileira também acaba que você vê pessoas que estão nessa realidade de sempre querer mais, de sempre buscar mais. E esse ciclo constante do sempre avançar, sempre querer mais, ele é uma realidade que vemos. Mas aqui eu quero destacar que o problema verdadeiro não é o querermos mais, ou querermos melhorar de vida, ou querermos coisas melhores para a nossa família, mas o fato é que o problema está na insatisfação que é gerada no coração das pessoas a partir daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Então, nós acabamos olhando para as nossas vidas e a gente pode demonstrar um coração insatisfeito. E Paulo está nos mostrando que, na verdade, apesar de sim, é genuíno, é bom o desejo de querermos melhorar, e Deus também nos fala sobre a importância de avançarmos e trabalharmos pelas coisas melhores, mas aqui o ponto que Paulo está apontando é no sentido de que nós devemos ser gratos com aquilo que Deus faz no hoje. E muitas vezes nós acabamos revelando esse coração que nunca descansa, um coração que nunca se contenta. E quantas coisas boas, meus irmãos, a gente tem nas nossas vidas, mas acabamos, por causa dessa realidade de olharmos sempre o que não temos em vez do que temos, não olharmos com gratidão e com beleza naquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas no hoje. É verdade que sim, quando nós temos amigos, os nossos amigos sim, tem momentos que são difíceis, tem momentos que são chatos, mas olha a beleza que Deus nos dá através da amizade, através da comunhão. É verdade que nós não somos uma igreja perfeita, mas olha quanta coisa boa o Senhor faz nas nossas vidas. É verdade que, gostaríamos sim de ter um trabalho melhor ou uma renda melhor, mas olha a bondade do Senhor na sua fidelidade mês a mês, de sustentar a nossa casa e demonstrar o seu amor nesses pequenos detalhes. Mas o risco que o nosso coração tem que tomar um cuidado é de sempre ficarmos com o objetivo de olharmos o que não temos e de deixarmos de ver a beleza daquilo que Deus faz no hoje. Nós acabamos vivendo, talvez, como se a alegria estivesse na próxima fase da vida. Então, talvez você já ouviu algumas pessoas falando, quando eu me casar, aí eu vou ser feliz. Quando eu namorar, não, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu conseguir comprar aquele bem, aí sim o meu coração vai se alegrar. Quando eu tiver filhos, aí sim a minha vida vai ser boa, o meu casamento vai melhorar.
E a gente vê que essa realidade do quando eu vou ter, quando eu vou conquistar, ela é real. E eu falo isso como um testemunho pessoal, porque eu vivo essa realidade, vivi essa realidade, acho que desde a minha pré-adolescência, de sempre olhar para o que estava vindo à frente e nunca me contentar no momento que eu estava vivendo. Então, quando eu era pré-adolescente, eu falava, não, quando eu for adolescente, aí sim, eu vou entrar no ensino médio e eu vou ter amigos e é isso. Quando eu virei adolescente, eu falava, não, quando eu fizer 18 anos, o que todo menino faz, toda mulher faz? Eu vou tirar a minha carteira e daí eu vou ter a minha liberdade. E daí a gente faz 18 anos, a gente tira a carteira e daí a gente fala, não, agora quando eu namorar, aí sim. E a gente vai caminhando e a gente começa a namorar. Eu, na minha vida, comecei a namorar e eu falar, não, agora que eu estou namorando, quando eu noivar, aí sim vai ser bom. E noivei, quando eu casar, aí sim que vai ser bom. E a gente casou e daí a gente fala, poxa, e agora? Quando a gente tiver filhos, aí sim que vai ser bom. E eu confesso que acho que até o começo desse ano eu vivi muito assim, sempre olhando coisas que estavam a vir, em vez de olhar para o que o Senhor fez no hoje. E o Senhor me ensinou nesse ano a olhar para as coisas boas que Ele faz no agora. E o nosso coração ele deve estar inclinado para ver o quanto o Senhor age no hoje. É claro que o Senhor está preparando os nossos futuros, mas a gente muitas vezes acaba focando no futuro e esquecemos de olhar para o que Ele está fazendo no hoje. Mas o que eu quero destacar aqui é que esse ciclo de insatisfação ele acaba nos tornando reféns de duas coisas. O objetivo da nossa vida se torna o conquistar, e a segunda coisa é que nós nunca vamos conseguir estar verdadeiramente contentes. Por isso eu quero já fazer uma pergunta para que você vá meditando. Pelo que o seu coração tem, o que o seu coração tem buscado? Pelo que você tem vivido? Por uma vida de alegria e contentamento ou sempre em busca de algo a mais? E nós precisamos entender como nós devemos e podemos viver essa alegria do contentamento verdadeiro. E Paulo nos ensina que a alegria verdadeira está em ser contentes no Senhor. E a gente vai aprender alguns princípios aqui. O primeiro deles, que é o primeiro ponto, é que a alegria do contentamento é um exercício de fé. Paulo ele vai iniciar o texto falando de fato, ou seja, ele está falando isso aqui é algo que não muda, é algo que é uma realidade. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ou seja, Paulo está nos dizendo aqui que a verdadeira vida espiritual, o verdadeiro relacionamento com o Senhor é que produz a alegria do hoje. E é o relacionamento com o nosso Senhor que vai gerar o contentamento e a alegria necessária nas nossas vidas. É olharmos para as nossas vidas e nos alegrarmos, não porque a gente possui tudo que a gente gostaria, porque eu tenho certeza que se eu perguntasse para todo mundo aqui, todo mundo falaria uma coisa que quer ter, ou quer ganhar, ou quer conquistar, mas porque o Senhor demonstra a sua fidelidade no hoje. E a gente vai ver durante toda a palavra que a Bíblia fala constantemente sobre contentamento e sobre a alegria no Senhor. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você e nunca jamais o abandonarei. Aqui nessa passagem a gente vê que o autor de Hebreus ele está reforçando essa importância do contentamento e mostrando que o Senhor ele é fiel e ele demonstra a sua fidelidade em tudo o que precisamos, mas ele demonstra no hoje. João Batista, lá em Lucas capítulo 3, versículo 14, quando ele está falando ali com os soldados, ele instruindo, ele fala para os soldados estarem contentes com o seu salário. O que isso significa? Significa que nós devemos olhar para o que Deus colocou nas nossas mãos e nos alegrarmos, não porque não queremos coisas melhores, mas porque é bom o que o Senhor faz nas nossas vidas. E Paulo aprendeu a estar contente em qualquer situação, por isso ele estava ensinando. O texto que a Jojo leu abrindo o culto hoje, Filipenses 4, versículo 4, diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu não sei se você sabe o contexto desse texto aqui, mas aqui nessa passagem nós vemos que o contentamento ele é um fundamento bíblico que não vem acompanhado de nenhuma condição para ser exercido. Não existem pré-requisitos para exercermos o contentamento, pelo contrário, Paulo está falando, alegrem-se no Senhor.
Nessa passagem aqui que Paulo escreve, quando Paulo escreveu Filipenses, Paulo estava preso, tinha acabado de ser açoitado, e ele não sabia o que iria acontecer com a vida dele, se ele seria morto, se ele seria açoitado novamente, se ele ficaria preso o resto da sua vida. Mas Paulo, apesar de estar vivendo toda essa realidade, ele está falando aqui para a igreja de Filipos, alegrem-se no Senhor, alegrem-se porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos dá o que precisamos no nosso dia, Ele nos dá o que precisamos no hoje. E esse texto, e Paulo revela aqui sobre essa importância de nos alegrarmos com o que vivemos. Porque o contentamento não é um princípio que devemos exercer apesar das nossas circunstâncias, diante das nossas circunstâncias, mas apesar delas. E talvez hoje você está com o seu coração pesado e você não sabe o que vai acontecer. Talvez você esteja feliz e, poxa, você está com expectativa pelo próximo ano, porque coisas novas vão acontecer, e eu sei que alguns aqui têm situações de faculdade que estão começando, sonhos, casamentos, mas talvez o teu coração também esteja inquieto, porque você está desempregado, porque você tem alguém da sua família que está doente, porque talvez você está com dificuldade financeira. Mas o que eu quero te trazer nessa noite para que você entenda é que, apesar disso, alegre-se no Senhor. Alegre-se porque Ele é bom, porque o contentamento ele não é uma emoção natural nossa como seres humanos, mas ele é um aprendizado e um exercício intencional de fé. Será que nós estamos dispostos a viver essa realidade do contentamento e da plenitude do que o contentamento pode trazer para nós? Porque a falta do contentamento ela vai revelar um coração que vive sempre correndo atrás do vento. Talvez você já falou com algumas pessoas que sempre tem alguma coisa para reclamar. Eu falei um exemplo numa reunião de oração que eu falei um pouco sobre isso. Era sobre o livro que a gente estava trabalhando. E eu falei, poxa, tem aquela pessoa que ela está com um carro com problema e ela está reclamando porque, poxa, meu carro dá muito problema. Deus dá graça para a pessoa comprar um carro novo e a pessoa reclama que ela tem que pagar a parcela do carro. Isso mostra essa realidade de viver sempre correndo atrás de coisas que não vão satisfazer o coração. É aquela pessoa que sempre está em busca de algo e nunca encontra uma realização, porque a alegria do coração da pessoa está no ter coisas ou no conquistar coisas. E aqui nós vemos nesse texto que o contentamento ele não é algo que é conquistado, é algo que é exercido através de uma decisão intencional. A falta de contentamento também vai revelar um coração que está sempre querendo algo além do que Deus deu. E quando a gente fala sobre isso e a gente reclama porque, poxa, não temos, a gente esquece de olhar, poxa, o que o Senhor nos deu? Ele já demonstrou a sua fidelidade, Ele já nos amou, Ele já cuidou de nós, Ele já colocou nas nossas mãos coisas boas. Nós estamos numa realidade, meus irmãos, e a gente muitas vezes esquece que nós vivemos uma realidade muito boa como pessoas no nosso país. É claro que sim, tem coisas que o nosso país poderia melhorar, mas, poxa, a gente está aqui num domingo à noite de dezembro, podendo celebrar a presença do Senhor, estamos reunidos aqui, sendo que tem pessoas que, se fazem isso, elas são presas e são mortas. Nós estamos numa realidade que, poxa, temos sim, impostos para pagar, as coisas estão caras, mas, poxa, a gente pode parar no Natal e celebrar com a nossa família, com alegria, porque nós temos essa possibilidade. Tem pessoas que não têm isso. Tem pessoas que vão passar o Natal, que simboliza o nascimento do nosso Salvador, e que amam a Jesus, mas que muitas vezes não vão ter a família para passar junto, não vão ter condições de fazer nada. Às vezes tem lugares que as pessoas vão passar fome no momento de Natal, mas nós estamos numa realidade tão boa, e quantas coisas boas o Senhor tem feito. Por isso eu quero te desafiar a pensar nas coisas boas que o Senhor tem feito na sua vida, o que o Senhor fez nesse ano. A gente vê aquela realidade de que quando a gente conversa com a pessoa, você está tudo bem? A pessoa ela sempre fala, está tudo bem, mas eu estou cansado, eu estou na correria. E realmente, nós vivemos uma realidade de muita aceleração, das coisas serem muito rápidas, mas às vezes nós precisamos parar e olhar para as coisas boas e nos contentarmos com isso.
E a falta de contentamento também vai revelar um coração que sempre acredita que o ter mais coisas ou ter mais dinheiro é o que irá nos bastar. Mas aqui é possível entender que a raiz de um coração sem contentamento não é a falta do dinheiro ou querer algo melhor, mas é o desejo insaciável por esse mais. É o desejo que nunca é suprido, apesar das conquistas. A pessoa nunca encontra uma resposta para esse vazio que somente o Senhor Jesus pode preencher. E nós precisamos entender que quando a nossa vida começa a ser guiada pelo que conquistamos, é que nos afastamos do contentamento. A fé em Jesus Cristo nos chama a reconhecermos aquilo que já recebemos dele. E nós precisamos hoje reconhecer que Deus já nos deu tudo aquilo que precisamos. Deus já nos deu, Ele já foi fiel, meus irmãos. Porque quando nós andamos sempre nessa busca por algo, nós jamais iremos encontrar o contentamento que só Jesus dá. Uma situação que a gente viveu esse ano foi que chegou um momento do ano que eu comecei a falar para minha esposa: amor, eu quero um videogame. Eu quero comprar um videogame porque, poxa, eu preciso, meus momentos de descanso, eu preciso ter um videogame para mim poder relaxar ali. E minha esposa, na sabedoria divina dela, né? Ela constantemente fala: meu bem, você já teve videogame, você joga um pouco e você para aí, você não precisa de um videogame. Mas eu fiquei naquilo, eu pesquisava, e chegou uma hora que eu fui lá e comprei o videogame. Falei para ela: amor, vou comprar. Ela: tá bom, a decisão é sua. Fui lá e comprei. No momento que eu paguei, o Espírito Santo me mostrou o meu pecado. E ele já me trouxe o arrependimento da minha decisão, porque eu estava querendo preencher com um videogame aquilo que somente o Senhor poderia preencher. E ali, naquela situação ali, eu comprei o videogame, mas pouco depois eu tive que vender o videogame, porque eu entendi que aquilo ali não iria satisfazer algo que apenas o Senhor pode colocar nos nossos corações. Porque Deus já nos deu muita coisa, mas somos nós que muitas vezes não valorizamos o que Ele nos deu. Porque o contentamento é ver o hoje e não viver só pelo amanhã. Contentamento é confiar no Senhor e desfrutar do que Ele nos dá. O que nós precisamos corrigir nos nossos corações, meus irmãos, para vivermos a verdadeira alegria do contentamento? O segundo ponto é que a alegria do contentamento ela é diferente de uma idealização. Outro perigo que acontece para as nossas vidas quando falamos sobre contentamento é confundirmos sobre uma idealização, e contentamento a idealização, na verdade, ela é inimiga do contentamento. Porque quando nós idealizamos algo, nós chegamos a acreditar que somente seremos contentes de verdade quando realizarmos aquilo. Porque idealizar é acreditar que nós só seremos felizes que quando aquilo acontecer vai dar certo, que quando eu tiver aquilo eu estarei completo. E vemos que a idealização, ela vai criar expectativas irreais que serão frustradas. Ela vai nos desligar no presente, porque ela vai sempre nos conectar pensando no futuro. Ela vai tirar a alegria do nosso coração e nos tornar murmuradores. E ela vai tirar a nossa gratidão pelo que o Senhor faz. Jesus nunca nos chamou para vivermos idealizando um futuro, e Ele foi exemplo disso. Jesus, Ele sempre soube que o destino dele seria a cruz, mas Ele viveu o ministério dele dia a dia, curando, salvando, transformando, libertando pessoas. Apesar de Ele saber o que iria acontecer e qual seria o destino, Jesus nos mostrou que o que importa é vivermos o hoje, vivermos as coisas que o Senhor faz no hoje. Precisamos viver confiando no que Deus faz no nosso presente. Aqui a gente vê que a idealização ela é influenciada, sim, também pela cultura hollywoodiana, que é apresentada em filmes, séries, mas principalmente nas redes sociais, porque nós somos diariamente bombardeados de todos os lados por situações idealizadas e pouco reais. Aquele sonho da riqueza, da fama, de bens. Isso mexe com o nosso coração, meus irmãos. E eu falo por mim, poxa, eu também gostaria de ter mais dinheiro. Quem não gostaria? Mas quantas vezes o Senhor nos mostra, através da palavra, o risco e o perigo do que é termos mais bens?
o risco que é para o nosso coração. E Deus nos mostra através da sua palavra que a vida ela não é feita de ideais, mas de realidades conduzidas por Deus. Davi, quando foi chamado, foi consagrado ali, ungido como rei, Davi ele não se deslumbrou com o fato de que ele seria rei, porque eu tenho certeza que Davi sabia que em algum momento aquilo aconteceria. Mas ele decidiu viver e permanecer continuando, confiando diariamente no Senhor. Quantas vezes Deus fala uma coisa que vai acontecer com a gente, Deus nos fala, ó, eu vou te abençoar nesse sentido, e a gente fica tão focado nisso que a gente esquece de que existe um processo para chegarmos lá. Isso é uma das coisas que eu mais falo para os seminaristas aqui da igreja. Deus revelou o chamado, Deus falou que ele vai ser pastor, e ele já se acha o quê? Pastor. Ele nem começou o seminário, mas eles já se acham. Eles esquecem de viver o dia a dia. Eu falo isso porque eu também era assim, meus irmãos. Eu também me colocava nesse lugar e eu, graças a Deus, deixei de ser dessa raça miserável. Mas teve um retiro, acho que foi em 2018, 2019, onde o Senhor ministrou muito nesse sentido no meu coração, porque eu estava nisso. Não, porque eu tenho que me vestir assim, porque daí sim eu vou ser visto como pastor. Porque eu tenho que me portar assim, porque eu vou ser visto como pastor. E naquele retiro a gente ganhou um quadrinho que vinha um desenho com alguma frase, alguma coisa, e o quadrinho dizia: viva um passo de cada vez. Deus ele é fiel para cumprir os sonhos que ele coloca no nosso coração, mas ele quer que nós vivamos confiando todos os dias que ele vai nos levar lá. Se essa realidade ideal que nós criamos fosse nos completar, nós não veríamos pessoas que muitas vezes têm tudo e que são frustradas. Pessoas que conquistaram as maiores riquezas que o mundo pode oferecer, mas que são tristes, frustradas, desanimadas, porque, na verdade, não existe riqueza nesse mundo que pode completar o nosso coração, que somente Jesus pode fazer nas nossas vidas. Muitas vezes a gente acredita que essas idealizações é como a vida deveria ser, e elas não são. E nós vivemos constantemente frustrados por não conquistarmos essa vida idealizada. E muitas vezes nós achamos que Deus deixa de ser bom, porque não temos a realidade ideal que sonhamos. Mas nós precisamos nos lembrar que enquanto a vida passa, enquanto a vida corre, e enquanto nós esperamos as nossas idealizações, a vida vai passando. O tempo vai passando e o tempo não volta, meus irmãos. E depois que nós passamos, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a gente passa por uma fase da vida, uma adolescência, a juventude ou o casamento, a gente olha para trás e fala, nossa, era tão bom, né? E a gente não aproveitou tanto. Não sei se é só eu que vivo isso, mas acontece muito comigo. Eu falo, Senhor, poxa, aquela época era tão boa e a gente não aproveitou. E a gente não consegue voltar atrás. Mas isso é uma característica que todo ser humano tem. A humanidade ela sempre quer buscar aquilo que não tem, sempre quer algo que não possui. A gente vai ver que a premissa de todos os conflitos da história da humanidade foi o querer algo que não possuía. As guerras, os conflitos sempre foi porque eu preciso conquistar aquela terra, eu preciso dominar aquele povo. Inclusive impérios ruíram por querer conquistar mais. E reforçando, o problema não é querer melhorar, mas o grande problema é trocarmos a alegria de uma conquista que o Senhor realiza nas nossas vidas, o contentamento da conquista que Ele realiza nas nossas vidas, pela tristeza de não ser a nossa visão idealizada daquilo que pensávamos. É não nos alegrarmos com o que o Senhor fez. E esse é um pecado que nós cometemos muitas vezes e não percebemos. Nós idealizamos tanto as nossas vontades e quando elas não são atendidas, nós nos frustramos e não conseguimos nos alegrar, não conseguimos nos contentar. Eu e a Jenny vivemos algumas experiências esse ano nesse sentido, né? O irmão da Jenny mora no Canadá e a gente estava com o desejo desse ano de ir visitar ele, de visitar ele, conhecer lá o Canadá, e a gente foi, a gente deu entrada no visto, fizemos toda a documentação certinha, e tal, e a gente já estava falando, não, porque se liberar até tal data, a gente já compra a passagem, a gente já organiza tudo e vai dar tudo certo. E o nosso visto foi negado. E então a gente se deparou com uma idealização frustrada.
E logo depois, a gente teve a situação com o nosso carro, começou a dar muito problema, a gente teve que vender e comprar outro. E daí, quando chegou nessa época de comprar outro, uma das coisas que eu mais falava, Senhor, manda alguém para me dar um carro. Manda alguém que vai me dar uma oferta para eu poder comprar um carro. E, novamente, nós estávamos ali idealizando, colocando os nossos ideais e falando para Deus como Ele deveria conduzir. E o Senhor nos mostrou que Ele estava nos conduzindo ali diante de uma decisão que, sim, teríamos que pagar a parcela do carro. E que isso é muito bom também, porque nós temos um carro novo e podemos pagar a parcela do nosso carro, porque o Senhor nos dá sustento. Nós precisamos entender que quando as coisas elas não acontecem da maneira que idealizamos, é necessário nos alegrarmos com o que o Senhor faz mesmo assim. E não simplesmente desprezar porque não foi de acordo com as nossas expectativas. A palavra de Deus vai nos dizer que os planos de Deus são melhores do que os nossos. E eu creio mesmo nisso, meus irmãos. E eu peço para o Senhor, agora que eu aprendi isso, a frustrar os meus planos mesmo, porque eu sei que se os meus planos se realizarem, eu vou estar longe da vontade de Deus. A verdade é que sim, vamos criar expectativas, vamos idealizar algumas situações, mas nós precisamos aprender a ser contentes apesar delas, porque geralmente as nossas expectativas elas são frustradas. E reforço novamente, meus irmãos, que aqui não quer dizer que o ser contente é se conformar apenas com algo miserável, algo simples, mas é se alegrar no amor e na provisão do Senhor. Ser contente é viver uma vida de abundante provisão do Senhor. É entender que as situações elas não podem e não devem determinar o nosso contentamento. Nós precisamos ser contentes no Senhor e não nas nossas circunstâncias. Porque mesmo em dias difíceis, em dias tristes, há contentamento. Mais ou menos 1 mês e meio nós perdemos a avó da Jenny. E algo que me chamou muito a atenção e que nós conversamos muito ali no tempo de velório e tudo mais é que, sim, estávamos tristes pela perda dela, mas nosso coração se enchia de alegria e de contentamento porque sabíamos que a vontade do Senhor tinha sido feita, porque nós falávamos que ela encerrou a vida da melhor maneira, estando com o coração dela conectado no Senhor Jesus. A Jenny estava fazendo um livro com ela e quase todas as respostas que tinha ali no livro, um livro de memórias, e as perguntas eram, o que fez a sua vida valer a pena? O que você deixa de legado para a sua família? E quase todas as respostas dela eram servir a Jesus, estar na presença de Jesus, ter apresentado Jesus às pessoas. É bem verdade que ela não deixou grandes riquezas para nós, monetárias, mas ela deixou a principal. E isso é o que mais enche nosso coração de alegria e de contentamento, porque sim, sentimos falta, sentimos saudade, mas podemos olhar para a vida dela e nos alegrarmos e nos contentarmos porque sabemos que ela viveu uma vida dedicada ao Senhor. O contentamento, ele cria gratidão em nosso coração, porque o contentamento no Senhor, ele está no presente e não no nosso futuro idealizado. Porque o futuro idealizado, ele vai tirar a beleza do hoje real. E o terceiro ponto é que Cristo é a fonte do verdadeiro contentamento. Contentamento não significa ausência de desejos. Pelo contrário, nós vamos desejar, nós vamos querer mais. E não é pecado desejarmos algo melhor ou desejarmos crescer. O pecado está em transformar isso na condição da nossa alegria. Quando condicionamos a nossa alegria a algo que ainda não temos, nós entregamos o nosso coração à frustração e não ao Senhor Jesus. Nenhuma realidade criada é capaz de suprir plenamente o coração humano. Situações não vão suprir o teu coração. Pessoas não vão suprir o seu coração. Dinheiro não vai suprir. Conquistas não vão suprir. Expectativas não vão suprir. Somente Jesus Cristo pode suprir plenamente as nossas vidas. Ele não é apenas alguém que nos aponta o caminho para o contentamento, ele é a própria fonte do contentamento. A verdadeira alegria ela está em Cristo Jesus e não no que ele pode nos dar. Envolve quem Cristo é.
Ele é a nossa esperança diante de um futuro que é incerto. É bem verdade que a gente não sabe o que vai acontecer no nosso futuro, meus irmãos. Eu não era vivo ainda, mas eu sei que quem tinha dinheiro na poupança quando o Collor virou presidente e tinha a sua segurança ali no futuro, naquele dinheiro, perdeu tudo. Ele é o nosso descanso quando o nosso coração está cansado. Ele é suficiente hoje e ele continuará sendo amanhã também. Em Cristo nós podemos desfrutar do nosso presente sem perder a esperança do futuro, porque Ele é a nossa esperança. O contentamento cristão, a alegria do contentamento vai nascer quando entendermos que Jesus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. As coisas mudam, as situações mudam, as realidades mudam, os presidentes mudam, os governantes mudam, os empregos mudam, tudo muda. Mas Jesus jamais muda. Feche teus olhos agora nesse momento. Comece a pensar nas coisas boas que o Senhor tem feito na sua vida. Comece a pensar na sua família. E eu sei que tem momentos difíceis, tem momentos que talvez o seu cônjuge não é fácil de lidar, os seus filhos, os seus pais não são fáceis de lidar, mas comece a olhar com contentamento porque são pessoas boas que Deus colocou na sua vida. Nós precisamos romper com as nossas idealizações e escolher descansar em Jesus. A pergunta que eu quero te deixar não é o que falta na sua vida, mas o que tem ocupado o centro do seu coração. O que Jesus já fez por você, ou tem feito na sua vida que você tem deixado de valorizar? O verdadeiro contentamento vai nascer quando Cristo for mais desejado que qualquer outra coisa. Concluindo, nós precisamos olhar para o contentamento no hoje. Paulo vai nos ensinar 3 verdades fundamentais através desse texto de 1 Timóteo 6. E você depois, se eu te desafio, leia todo o capítulo ali, se possível, leia todo o livro de 1 Timóteo. Mas Paulo nos ensina que o contentamento é um exercício de fé, é confiar no que Deus já fez e continua fazendo. Paulo nos ensina também que a idealização, ela rouba o nosso presente, ela gera uma murmuração no nosso coração e enfraquece a gratidão. E por último, Paulo nos ensina que Cristo é a fonte do contentamento. Somente Ele satisfaz plenamente o coração humano. A alegria do contentamento é viver profunda e conscientemente no presente, confiando que Deus age hoje. É não vivermos do que esperamos ter, mas do que Deus já nos deu. E acima de todas as coisas, meus irmãos, Ele já nos deu a si mesmo. Ele deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter uma esperança de futuro, para que nós pudéssemos olhar para o futuro e saber que um dia viveremos com o Pai, que um dia viveremos uma vida ao lado do nosso Senhor Jesus, porque Ele é bom. Quando Cristo é suficiente, o nosso coração finalmente descansa e se contenta. Por isso eu quero te desafiar, o pastor Eduardo vai estar tocando aqui o louvor, e se você entende que precisa demonstrar o seu contentamento ao Senhor essa noite, que você saia do seu lugar e venha aqui na frente e se ajoelhe. Que você coloque aqui o seu coração como gratidão do que o Senhor tem feito. E nós vamos orar daí no final. Por isso, te desafio também, se você quer, se ajoelhe no seu lugar. Faça um compromisso com o Senhor de olhar para as coisas boas que Ele tem feito na sua vida e se alegrar nisso, porque Ele é bom, Ele é suficiente. Amém?